Estamos de volta, reunimos o Conselho Consultivo desta quarta-feira. São convidados hoje Amândio Antunes, Jorge Landervaz e também Diamantino Marques. Na agenda de trabalhos para hoje temos como tema principal o desemprego que atinge todas as classes sociais, também todos os escalões etários e a maior parte dos países. Doutor Amândio Antunes, comece por si. Esta questão do desemprego é de facto transversal, é um fenómeno novo neste contexto em que nós o conhecemos, porque até muitos licenciados, muita gente qualificada neste momento não consegue encontrar um posto de trabalho. Sim, neste momento a questão do desemprego é uma questão estrutural, uma questão que vai perdurar durante vários anos, porque a raiz, a essência desta situação é também ela tem ela também razões fortes e razões estruturais que vêm de há muito tempo, que não são de agora. Portanto, isto é apenas um plano visível da realidade que se vive nos últimos 30, 35 anos, onde se iniciou um modelo de desenvolvimento económico muito apoiado na economia financeira, muito apoiado numa globalização desregulada e muitas vezes poderíamos chamá-la de selvagem, onde as especulações bolsistas se sobrepuseram à economia real e onde, portanto, os recursos financeiros foram canalizados para os investimentos financeiros, essencialmente, e menos para os investimentos produtivos e tecnológicos. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, refere que este problema é tanto mais grave ainda nas camadas mais jovens, onde cerca de 13% dos jovens em todo o mundo estão desempregados. Portanto, uma taxa muito superior à taxa normal de desemprego. Portanto, o que leva a que haja uma exclusão dos jovens logo no início da sua carreira profissional. E isto pode ter impactos gravíssimos ao nível da estabilidade social e ao nível do desenvolvimento social das populações. O mundo ocidental está a sofrer de sobremaneira as consequências desta situação e mais ainda os países como Portugal, que são países que não são muito desenvolvidos, mas que têm algum nível já de desenvolvimento, são aqueles que estão a dar um impacto ainda muito superior. E por isso é que se verifica em Portugal hoje que grande parte dos jovens terminam os seus cursos e a solução que encontram é ir trabalhar para a caixa de supermercado ou irem trabalhar para um armazém, porque a grande parte dos alunos que saem das universidades, uma grande parte, nomeadamente em determinado tipo de cursos, né, que foram autorizados há muitos anos atrás e que sem sentido nenhum, vão parar a profissões que eles nunca esperavam, com uma decepção enorme em termos pessoais, com uma quebra de expectativas muito grande, que marca as pessoas para o resto da vida e que, com certeza, que vai criar-lhes algumas situações de revolta e de instabilidade que, mais tarde ou mais cedo, se vai refletir na sociedade. E, portanto, eu prevejo que este modelo vai levar muitos anos a ser alterado, porque estas coisas levam muitos anos a ser construídas, mas também levam muitos anos a ser destruídas e a ser reajustadas. E, portanto, neste período vamos passar um período de tempo que não vai ficar só pela crise financeira e pela crise de desemprego, mas que poderá evoluir para outras situações mais graves com reflexo a nível da segurança e da estabilidade social. Não é? Falava da taxa média de 13% em Portugal. Os jovens com menos de 25 anos, 20% desses jovens não conseguem, estão completamente fora do mercado de trabalho, portanto são colocados à margem. O Dr. Mário Soares falava ontem de que este agudizar da crise pode levar a fenómenos imprevisíveis de grande instabilidade e até violência. Colocando 20% desta juventude fora do mercado de trabalho, eles não têm muito que fazer, não estão ocupados, digamos, e uma conjugação de fenómenos que não é propriamente potenciadora de uma grande estabilidade. Sim, é verdade, quando nós estamos a pôr de parte a juventude que tem disponibilidade, tem vontade, tem querer em trabalhar e estamos a colocá-los de lado, obviamente que o país não evolui. E essa estatística vai reforçar aquilo que eu referi, de que efetivamente países como Portugal, a Grécia, a Irlanda, etc., países que estão num nível médio de desenvolvimento, o impacto está a ser ainda muito superior ao impacto que os grandes países estão a ter, também a nível do desemprego. E, portanto, este modelo é um modelo que exige
ação que exige tomada de posição das elites dirigentes e que, no sentido de alterar o paradigma, porque isto é uma questão de paradigma, é uma questão de modelo e o modelo só é alterável se os líderes, se os dirigentes, à escala global, assim o entenderem. Eu tenho receio que esse entendimento, que já começa a ser visível, tarde em produzir ação e em produzir alterações que provoquem efetivamente uma valorização do trabalho, uma valorização da produção, uma valorização das pessoas pelo aquilo que elas são, por aquilo que elas produzem e não pelo dinheiro que elas têm ou pela especulação que elas... Dr. Amandio Antunes, esta questão, o professor Lander Vaz falava de Bangalore, uma das 3 maiores universidades de engenharia do mundo, ou mais conceituadas, também é brasileira. O Brasil também se assume aqui como uma grande potência nesta área e noutras também. Como é que Portugal consegue competir? Não é através da mão de obra mais barata, começa a ser difícil através da qualificação da mão de obra. Para Bangalore, a lista é infindável de alunos de todo o mundo que querem entrar numa destas universidades. Como é que nós conseguimos competir neste ambiente? Com que armas? Ora bem, nós temos que competir pela formação e pela qualificação dos nossos recursos humanos e pelo desempenho. Ou seja, nós temos que valorizar a força de trabalho em função daquilo que ela é e em função daquilo que ela produz e não em função do estatuto que ela tem ou das regalias que ela adquiriu, porque o modelo que nós temos em Portugal funda-se muito nisso. As pessoas são valorizadas pouco pelo desempenho que colocam nas suas funções, e muitas vezes sentem-se até desmotivadas em serem bons profissionais porque vêm outros que não têm bons desempenhos a serem valorizados. Portanto, isso eu acho que é um ponto fundamental que nós temos que alterar no nosso país. Em segundo lugar, acho que a legislação do trabalho tem que ser mais flexível. A Agência Europeia para a Higiene e Segurança no Trabalho fez um inquérito e concluiu que 61% dos europeus acredita que a conjuntura atual, a situação atual, vai provocar alguma degradação nas condições de higiene e segurança no trabalho que a Europa tem e que as populações europeias, portanto, valorizam imenso e que foi um exemplo para todo o mundo. Portanto, nós temos que, efetivamente, liberalizar mais a legislação do trabalho, porque o defender o emprego que existe é simultaneamente o entrave à criação de emprego. E, portanto, esse entrave à criação de emprego, quem o sente mais é quem quer entrar pela primeira vez no mercado de trabalho, que são os jovens. E, portanto, se nós não abrirmos um bocado essa porta de entrada, as populações qualificadas ficam de fora. E, portanto, mantemos durante muito tempo no mercado de trabalho as populações menos qualificadas. Essa resistência a mudar a legislação laboral, nomeadamente, não tem também não está muito ligada à dimensão do nosso mercado, apesar de tudo, enfim, num mercado com 200 ou 300 milhões de habitantes, trabalhadores, é mais fácil encontrar emprego do que numa economia que tem a dimensão da nossa e onde o Estado tem quase 10% da população ativa nacional. Sim, esse é outro aspecto que eu ia referir, que tem a ver com o excesso de setor público que existe em Portugal, ou seja, e quando falamos em setor público não estamos a falar de competitividade, estamos a falar de um isolamento face à competitividade, ou seja, as pessoas não são habituadas a competir. Por isso é que em Portugal, durante muitos anos, se instalou a ideia de que um bom emprego era um emprego do Estado, não é? Porque esse dava estabilidade, dava segurança e, portanto, as pessoas não criavam ambições para além disso. E isso adormece a economia, não é? Portanto, nós temos que ter um Estado mais regulador, mais supervisor, mais social, mas menos intervenido, mas menos empresarial. Portanto, o nosso Estado é demasiadamente empresarial e interventivo na atividade produtiva e na atividade empresarial. E burocrata também. E burocrática, só complica. E, portanto, isso cria aquele estímulo às populações para se tornarem competitivas, para se valorizarem, para tentarem ganhar vantagem face aos outros, porque sabem que isto não lhes vai valer de nada, não é?
Portanto, não adianta a pessoa estar a tirar um doutoramento ou mestrado quando depois não podem aplicar esses conhecimentos. Não é? Professor Lander Vaz, Dr. Diamantino Marques, Dr. Amanda Antunes, é sempre escasso o tempo quando vocês estão aqui a comentar os temas da atualidade. Agradeço a vossa participação e até de hoje a 8 dias.